Após a derrota de 1918, a Alemanha iniciou uma reconstrução silenciosa de seu poder militar. Engenheiros, técnicos e oficiais trabalharam em projetos civis que ocultavam o verdadeiro objetivo: recuperar a supremacia perdida. Com a ascensão do regime nacional-socialista, toda a indústria se alinhou à máquina de guerra. O que começou como uma modernização técnica se transformou em uma busca febril pela superioridade absoluta, onde cada inovação deveria demonstrar o alcance do novo Reich. O Landkreuzer Ratte foi concebido como uma fortaleza móvel de 1.000 toneladas armada com canhões navais. O Focke-Wulf-Triebflügel, um caça sem asas que prometia decolar verticalmente, e o Borgward IV, um tanque teleguiado capaz de atacar à distância. Eram projetos que combinavam audácia tecnológica e precisão industrial, máquinas que pareciam antecipar o futuro. Neles convergiam a visão dos engenheiros e a obsessão de um Estado decidido a transformar a ciência em poder. Este documentário examina 20 veículos nazistas abandonados, cujo descobrimento revelou a extensão oculta da engenharia do Terceiro Reich. O Landkreuzer P-1000 Ratte, o projeto do maior tanque do mundo. No início de 1942, com plena confiança pelas vitórias iniciais, Hitler aprovou um dos projetos mais desmesurados de seu regime, o Landkreuzer P-1000, conhecido como Ratte ou Rato. A ideia foi proposta por Eduard Grote, engenheiro do consórcio Krupp, que imaginou um veículo tão enorme que pudesse ser comparado a um navio de guerra sobre lagartas. Sua proposta foi formalizada em 23 de junho daquele ano e apresentada ao próprio Führer como um tanque de 1.000 toneladas, o mais pesado já concebido. O design procurava combinar a blindagem de um encouraçado com a mobilidade de um veículo terrestre. O Ratte deveria medir 35 metros de comprimento, quase 14 metros de largura e 11 metros de altura, com um peso calculado de 1.000 toneladas métricas, mais de 5 vezes o peso do Maus, o maior tanque que a Alemanha realmente conseguiu construir. Seu blindagem frontal teria até 36 centímetros de espessura, feita de aço endurecido. A tripulação prevista ultrapassava as 20 pessoas, podendo chegar a 40, responsáveis por manusear os motores, os canhões, os sistemas de ventilação e as comunicações internas. Sua aparência se assemelhava à de uma verdadeira fortaleza móvel. Para mover tal massa, os engenheiros planejaram utilizar motores marítimos, semelhantes aos usados em barcos e lanchas torpedeiras. Foram consideradas duas possíveis configurações: 2 motores MAN de 24 cilindros ou 8 motores Daimler-Benz MB500 e um de 20 cilindros, capazes, em conjunto, de gerar mais de 16.000 cavalos de potência. Em teoria, o veículo poderia alcançar cerca de 40 km por hora, mas na prática nenhuma estrada ou ponte suportaria seu peso. O sistema incluiria até tubos de respiração, semelhantes aos de submarinos, para manter os motores ativos ao cruzar áreas profundas. Embora impressionante no papel, o movimento real de tal máquina teria sido praticamente impossível. Sua arma principal seria uma torre dupla com canhões de 280 milímetros, os mesmos usados nos encouraçados da classe Gneisenau. Um dos 3 canhões originais da montagem naval seria removido para reduzir o peso e ganhar espaço de armazenamento. Essas armas disparariam projéteis explosivos e perfurantes capazes de destruir fortificações inteiras ou tanques inimigos a longas distâncias. Além disso, o Ratte seria equipado com um canhão antitanque de 128 milímetros, vários autocanhões de 15 milímetros e até 8 canhões antiaéreos de 20 milímetros posicionados em torres defensivas. Também estava planejado incluir um compartimento com 2 motocicletas BMW R12 para tarefas de reconhecimento, uma área médica e até um pequeno banheiro, detalhes que refletiam o tamanho colossal do veículo. A ideia surgiu em parte como resposta aos relatórios sobre os tanques soviéticos KV-1 e KV-2, que haviam surpreendido as forças alemãs na frente oriental. Hitler, fascinado pela ideia de criar uma máquina invencível que impusesse medo e poder, deu luz verde ao desenvolvimento preliminar. No entanto, dentro de seu próprio governo, Albert Speer, ministro da Armamento, se opôs desde o início. Ele argumentava que nenhum sistema logístico poderia fabricar ou transportar tal monstro. Apesar de suas objeções, em dezembro de 1942, os planos foram concluídos e o nome Ratte foi oficialmente registrado.
No início de 1943, Speer finalmente conseguiu que o projeto fosse cancelado. Seus motivos eram evidentes. O tanque não poderia cruzar pontes, destruiria as estradas por onde passasse e ficaria preso em qualquer terreno. Seu tamanho o tornava um alvo perfeito para a aviação aliada, e sua velocidade teórica não compensava sua vulnerabilidade. Além disso, nenhum ferrovia poderia suportar seu peso, e não existiam túneis suficientemente amplos para transportá-lo. Na prática, era impossível de usar. Após o fim da guerra, os documentos do projeto foram encontrados em um bunker perto de Berlim, junto com outros projetos igualmente irrealizáveis. Assim terminou a história do maior tanque que a Alemanha sonhou em construir, uma colossal fantasia de aço que nunca chegou a se mover. Focke-Wulf Triebflügel, o avião vertical. Em 1944, quando a guerra já se inclinava claramente contra a Alemanha, os engenheiros da empresa Focke-Wulf receberam a ordem de criar um novo tipo de avião que pudesse defender o espaço aéreo sem depender de pistas de aterrissagem. Os contínuos bombardeios aliados haviam destruído muitas bases, e o alto comando precisava de uma aeronave capaz de decolar e aterrissar verticalmente de qualquer terreno disponível. A esse ambicioso projeto foi dado o nome de Triebflügel, uma palavra alemã que significa asa impulsora. O design era tão incomum que não se parecia com nada conhecido. Em vez de asas tradicionais, o Triebflügel tinha um grande rotor central colocado no meio da fuselagem. Esse rotor possuía 3 lâminas longas, e na ponta de cada uma era instalado um pequeno motor a jato. Para iniciar o movimento, a aeronave usaria foguetes auxiliares. Depois, quando as lâminas girassem a uma velocidade suficiente, o ar ativaria os motores principais, chamados de ramjets, que manteriam o rotor girando de forma contínua. Era uma mistura entre helicóptero e caça a jato, um conceito à frente de seu tempo. Em terra, o avião repousava sobre sua cauda e seu corpo cilíndrico estava reforçado com 4 aletas em forma de cruz que serviam para estabilizá-lo e controlar sua orientação. Na base, tinha uma roda principal amortecida, e na ponta de cada aleta, pequenas rodas giratórias que ajudavam a manter a posição vertical antes da decolagem. Todo o trem de pouso se dobrava para o interior, assim que a aeronave passava para o modo de voo. O piloto se sentava na parte frontal da fuselagem, logo abaixo do rotor. De lá, deveria controlar a inclinação das lâminas, o que determinava tanto a velocidade quanto a sustentação. O combustível era armazenado em tanques dentro da fuselagem e distribuído por um sistema de tubulações internas para os motores das pontas. Um dos pontos mais inovadores do design era que ele não gerava torção contrária, pois os ramjets giravam sozinhos, eliminando a necessidade de um rotor traseiro como nos helicópteros convencionais. Durante a decolagem, as lâminas se inclinavam para gerar impulso vertical, levantando a aeronave como se fosse um foguete. Uma vez atingida uma certa altura, o piloto deveria inclinar gradualmente a nave até colocá-la na posição horizontal. Nesse momento, as lâminas funcionavam como hélices propulsoras gigantes, impulsionando o avião para frente a grande velocidade. Para manter o voo nivelado, o aparelho deveria manter um ligeiro ângulo ascendente, e por isso os canhões do nariz estavam projetados com uma inclinação que compensava essa posição. O armamento previsto era notável para seu tamanho: 2 canhões de 30 mm e outros 2 de 20, montados na parte frontal. Se tivesse sido construído, o Triebflügel teria sido capaz de atacar formações de bombardeiros aliados a curta distância, destruindo-os com alguns disparos. De acordo com os cálculos, sua velocidade máxima poderia se aproximar de 1000 km/h, um número impressionante para um projeto daquela época. O pouso, no entanto, era a parte mais perigosa. O piloto deveria reduzir a velocidade, frear a rotação das lâminas e voltar a colocar a nave na posição vertical. Nesse momento, sua visão ficava orientada para o céu e o solo ficava fora de seu campo de visão, o que tornava extremamente difícil calcular a distância ao aterrissar. Além disso, as lâminas girando bloqueavam quase toda a visibilidade traseira. Até os próprios engenheiros da Focke-Wulf admitiram que essa manobra era muito arriscada e exigiria pilotos com treinamento excepcional.
Só foi construído um modelo de madeira, utilizado para testes em túnel de vento, onde se estudaram sua aerodinâmica e estabilidade. Antes que um protótipo funcional pudesse ser desenvolvido, as tropas aliadas ocuparam as instalações e o projeto foi cancelado. Os planos e documentos foram confiscados e mais tarde analisados por engenheiros americanos, que estudaram o conceito durante vários anos, embora nunca o aplicassem a nenhum desenvolvimento posterior. Kugelpanzer, a relíquia que ninguém consegue explicar. O Kugelpanzer é um dos projetos mais enigmáticos do Terceiro Reich. Sua aparência parecia mais de um experimento do que de um veículo de guerra, uma esfera metálica com uma pequena tampa traseira e uma fenda frontal para observação. Apenas um exemplar conhecido foi construído, e seu destino terminou nas mãos soviéticas ao final da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, sua função exata continua sendo motivo de debate entre historiadores e especialistas em tecnologia militar. Foi descoberto na Manchúria em 1945, quando o Exército Vermelho ocupou as instalações japonesas de Harbin e Mukden. Entre os veículos apreendidos apareceu essa máquina redonda, pintada de cinza e com um número de série quase invisível. Os soviéticos a levaram para o Museu de Tanques de Kubinka, perto de Moscou, onde ainda está preservada. Sua origem alemã é confirmada pelas peças internas, que possuem selos industriais do Reich, embora não exista nenhum registro oficial de seu desenvolvimento nos arquivos do exército alemão. O veículo tinha uma estrutura completamente esférica, formada por duas grandes rodas metálicas que serviam tanto como casco quanto como sistema de rodagem. Na parte traseira, havia uma terceira roda menor que atuava como estabilizador. Média cerca de 1,5 metros de largura e 1,8 metros de altura, com um peso aproximado de 1,8 toneladas. Seu blindagem, de apenas 5 milímetros de espessura, protegia apenas contra armas leves, o que sugere que não foi projetado para combate direto, mas para tarefas de observação ou apoio. Na parte posterior, havia uma escotilha com dobradiças, grande o suficiente para que um tripulante pudesse entrar e se sentar no centro. À sua frente, havia uma mirilha estreita e duas fendas laterais para observação. O controle de direção e velocidade era feito por meio de duas alavancas, semelhantes às dos tanques leves alemães. Não possuía armamento instalado, embora alguns relatórios mencionem um suporte interno para um rádio ou um visor óptico. O motor, localizado na parte traseira, era um monocilíndrico refrigerado a ar, com cerca de 25 cavalos de potência, provavelmente retirado de uma motocicleta. Graças a ele, o veículo podia alcançar entre 6 e 8 km por hora em terreno plano. Os testes soviéticos mostraram que o veículo se movia com estabilidade, mas era difícil de manobrar em terrenos inclinados. Sua autonomia não ultrapassava os 40 quilômetros, e o sistema de suspensão era bastante rudimentar. As rodas estavam diretamente conectadas ao chassi, o que causava um movimento irregular sobre superfícies duras. Não existem registros de produção em série nem ordens oficiais de uso. Os projetos experimentais alemães costumavam ser identificados pela sigla VQ, mas o Kugelpanzer nunca apareceu sob essa classificação, reforçando a ideia de que era um protótipo isolado. Pelo seu tamanho e características, os especialistas acreditam que ele pode ter sido projetado como veículo de observação, ou talvez para estender cabos de comunicação sob fogo inimigo. Outra teoria o relaciona com tarefas de reconhecimento de artilharia, onde o operador poderia avançar protegido para ajustar o tiro. O fato de ter sido encontrado na Ásia gerou teorias sobre seu envio ao exército imperial japonês como uma amostra tecnológica. Durante a guerra, a Alemanha e o Japão trocaram projetos militares, e alguns modelos, como os submarinos tipo 9, foram enviados para o Pacífico. É possível que o Kugelpanzer tenha feito parte de uma dessas trocas, embora não existam provas documentais que confirmem isso nem evidências de seu uso pelos japoneses. Hoje, o Kugelpanzer continua sendo um mistério histórico. Ele está preservado sem restauração no Museu de Kubinka, exibindo sua estranha silhueta metálica e seu interior vazio. Sua origem, propósito e verdadeiro valor tático permanecem desconhecidos. Dornier D. O 335 File, o caça com dois corações.
Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha buscava desesperadamente uma arma que mudasse o curso do conflito, surgiu uma máquina tão estranha quanto brilhante. O Dornier D-335, apelidado de Pfeil, a flecha. Seu criador, Claude Dornier, queria alcançar o impossível: combinar a força de um avião bimotor com a velocidade e a elegância de um monomotor. Para isso, ele idealizou um design único: um motor na frente que puxava o avião e outro atrás que o empurrava. Esse sistema, conhecido como push-pull, reduzia a resistência do ar e eliminava o maior perigo dos bimotores tradicionais: perder o controle caso um dos motores falhasse. O resultado foi um avião que, à primeira vista, parecia um caça convencional, mas escondia um coração duplo sob sua pele metálica. O primeiro voo, em outubro de 1943, surpreendeu até os engenheiros. O Pfeil alcançou mais de 760 km por hora, tornando-se o avião de pistão mais rápido de toda a guerra. Subia com uma rapidez impressionante e mantinha uma estabilidade pouco comum para um aparelho de seu tamanho. Frente aos caças alemães mais conhecidos, o Focke-Wulf 190 ou o Messerschmitt 109, o D-335 era uma máquina de outra dimensão. Seu design chamava a atenção: um fuselagem longa, uma cauda em forma de cruz que deixava espaço para o propulsor traseiro e um trem de pouso com roda dianteira retrátil, algo quase inédito na Luftwaffe. A cabine era pressurizada e contava com um sistema de ejeção de emergência que liberava a hélice traseira antes de expulsar o piloto, uma medida futurista para 1944. O modelo principal, o DO-335A1, estava equipado com um canhão de 30 mm que disparava pelo centro da hélice frontal e 2 canhões adicionais de 20 mm sobre o capô. Também podia carregar bombas, o que o tornava um caça pesado capaz de golpear com força. Foram planejadas versões de reconhecimento e de caça noturno, até mesmo com radar e um segundo tripulante, mas nenhuma chegou a ser produzida em grande escala. Em voo, o Pfeil era imponente. Podia deixar para trás quase qualquer inimigo e até superar em velocidade alguns aviões a jato de primeira geração, como o Mi-262 quando voava a baixa altura. Mas chegou tarde demais. A Alemanha estava colapsando, as fábricas eram bombardeadas sem descanso e apenas cerca de 35 unidades completas foram construídas. Nenhuma chegou a entrar em combate. No final da guerra, os aliados encontraram vários exemplares em diferentes estados de montagem. Um deles, completamente operacional, foi enviado para os Estados Unidos para estudo. Décadas depois, aquele mesmo avião foi restaurado e hoje é exibido no Smithsonian National Air and Space Museum, onde continua a impressionar aqueles que o contemplam. O Dornier DO-335 foi mais do que um avião experimental. Foi a última grande aposta da engenharia alemã com motores de pistão. Uma máquina que condensou a audácia, a engenhosidade e o desespero de uma nação em suas horas finais. Uma flecha que, embora nunca tenha chegado ao campo de batalha, apontou diretamente para o futuro da aviação. Messerschmitt MM e 323 Gigant, o colosso dos céus. No início da Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe enfrentava um desafio logístico monumental: mover tanques, caminhões e tropas inteiras pelo ar. Dessa necessidade surgiu um dos transportes mais colossais já construídos, o Messerschmitt M E-323 Gigant. Seu origem remonta ao planador M E-321, concebido em 1940 para apoiar a planejada invasão da Grã-Bretanha, a Operação Leão Marino. O M E-321 era uma engenhoca de asas imensas, capaz de transportar veículos blindados, mas seu tamanho o tornava quase ingovernável. Era necessário 3 bombardeiros Bf-110 ou uma aeronave especial de fuselagem dupla, o Heinkel H-111Z, para decolar. A solução foi evidente: dotá-lo de motores e transformá-lo em um transporte autopropulsado. Assim nasceu o ME-323. Manteve a estrutura de aço tubular e a cobertura de lona do planador, mas incorporou 6 motores radiais franceses Gnome Rhône 14N, 3 em cada asa. Com esses motores, o Gigant podia levantar mais de 10 toneladas de carga, desde tanques leves Panzer I até vários veículos utilitários Kübelwagen. Sua cabine, situada sobre a fuselagem, acomodava 2 pilotos, um mecânico e um operador de rádio.
Coordenar o empuxo de 6 motores exigia precisão quase cirúrgica. Cada alteração na potência precisava ser sincronizada manualmente por meio de um complexo sistema de alavancas. A fuselagem frontal se abria como uma comporta dupla, permitindo que caminhões e suprimentos entrassem diretamente no compartimento de carga. O piso reforçado com aço e madeira incluía ancoragens para garantir a carga durante o voo. Embora a velocidade máxima não superasse os 270 km por hora, o ME-323 se tornou um recurso logístico essencial no teatro do Mediterrâneo. Entre 1942 e 1943, esses gigantes mantiveram os exércitos do eixo abastecidos na Tunísia, Sicília e Creta, transportando combustível, munições e peças de reposição para posições cada vez mais isoladas pelo avanço aliado. No entanto, seu tamanho e lentidão os tornavam alvos fáceis. Em abril de 1943, 19 ME-323 que cruzavam o Mediterrâneo de Itália para a Tunísia foram interceptados por caças britânicos Spitfire e Beaufighter. Todos foram derrubados. A partir daí, os voos foram limitados à noite ou realizados sob escolta, mas as perdas continuaram elevadas. Os pilotos descreviam sua manobrabilidade como voar com um prédio alado, lento para subir, pesado em cada manobra, mas surpreendentemente resistente. Muitos retornaram à base com 1 ou até 2 motores apagados. No total, cerca de 213 unidades foram construídas. E embora seu impacto tático tenha sido limitado, sua contribuição logística foi crucial nos momentos mais difíceis do conflito. O Messerschmitt ME-323 gigante personificou tanto a ambição técnica quanto as limitações da Alemanha nazista na guerra aérea. Foi um símbolo do esforço para dominar a logística em grande escala por meio do poder da engenharia, um lembrete de que, na guerra moderna, o abastecimento pode ser tão decisivo quanto o combate. Panzerkampfwagen Caxxas Maus, a fortaleza rodante. Nos ateliês da Porsche, nos arredores de Stuttgart, começou a ser gestado um veículo que parecia mais um experimento de engenharia do que uma arma de guerra. Recebeu o nome de Panzerkampfwagen 8 Maus, e sua simples presença desafiava os limites da mecânica terrestre. Com 188 toneladas de peso e quase 11 metros de comprimento, era maior do que um ônibus urbano e tão alto quanto uma casa de 2 andares. Seu blindagem frontal de 240 mm o tornava, em teoria, um adversário invulnerável. O design foi dividido entre 2 titãs da indústria alemã. A Porsche KG ficou responsável pelo sistema de propulsão e o chassi, enquanto a Krupp fabricou a torre e o blindagem. Desde o início, cada peça representou um novo problema. Não existiam guindastes capazes de levantá-lo, nem pontes que suportassem seu peso. As correntes tiveram que ser reforçadas com aço especial, e a suspensão, construída do zero, mal conseguia mover a massa colossal. Para impulsioná-lo, foi escolhido um motor Daimler-Benz MB 509 de 12 cilindros e 1080 cavalos de potência, o mesmo derivado dos motores de aviação alemães. Esse motor alimentava um gerador que, por sua vez, fornecia energia para 2 motores elétricos, um para cada esteira. O sistema, conhecido como transmissão elétrica, permitia um controle mais suave e preciso do que as transmissões mecânicas tradicionais, mas adicionava um peso considerável e causava falhas por superaquecimento. Posteriormente, foi testada uma versão a diesel, o MB517, com o objetivo de aumentar a autonomia, embora nunca tenha sido utilizada em combate. Sua torre, uma estrutura de mais de 50 toneladas, montava um canhão principal de 128 mm KAAW K-44L/55, capaz de destruir qualquer tanque aliado a mais de 2 km de distância. Ao lado, foi integrado um canhão secundário de 75 mm para alvos leves e uma metralhadora MG-34 para defesa próxima. Dentro, o espaço era sufocante. 6 tripulantes compartilhavam um compartimento fechado e barulhento, com ventiladores forçados para dissipar os gases do motor e os disparos. Em 1943, foram montados os 2 primeiros protótipos. A Krupp fabricou as torres em Essen, enquanto a Alket, em Berlim, trabalhou nos chassis. Os bombardeios aliados atrasaram o programa, e o primeiro exemplar foi concluído sem torre.
O segundo, com armamento completo, foi transferido para o campo de testes de Böblingen. Os testes demonstraram o óbvio. O mouse era praticamente indestrutível, mas também inútil fora dos caminhos de teste. Sua velocidade não ultrapassava os 20 km por hora e nenhum ponte poderia suportar seu peso. Nem mesmo os ferrovias poderiam transportá-lo sem modificações especiais. No início de 1944, quando a guerra já se inclinava contra a Alemanha, o Ministério da Artilharia ordenou a interrupção do projeto. Os 2 protótipos foram parcialmente destruídos para evitar sua captura, mas as tropas soviéticas recuperaram os destroços e os enviaram a Moscou. No polígono de Kubinka, os engenheiros do Exército Vermelho reconstruíram um único mouse, combinando o chassi de um com a torre do outro. Hoje, essa gigantesca relíquia é exibida no Museu de Tanques de Kubinka, onde sua massa e seu silêncio narram uma história de ambição desmedida. Fieseler Fi-103R Reichenberg, o voo sem retorno. O Fieseler Fi-103R foi uma versão tripulada do míssil Hinto-1, desenvolvida pela empresa Fieseler em 1944 sob a supervisão do Comando de Testes de Kassel. A estrutura do V-1 foi modificada para incluir uma cabine diminuta na ponta do nariz, com controles básicos e um para-brisa metálico. Não havia trem de pouso. O aparelho deveria ser lançado do ar, acoplado sob a fuselagem de um bombardeiro Heinkel H-111, e seu piloto contava apenas com um paraquedas. Sobre o papel, deveria guiar o míssil até o objetivo, apontar contra navios ou posições aliadas e, em teoria, saltar segundos antes do impacto. O programa foi organizado sob a denominação Leônidas Staffel, em homenagem aos guerreiros espartanos. Sua promotora foi a piloto de testes Hannah Height, que participou diretamente no desenvolvimento e chegou a testar alguns protótipos em voo. O próprio Werner Baumbach, especialista em missões especiais da Luftwaffe, a apoiou no início, embora logo tenha advertido sobre os riscos extremos do projeto. Os primeiros testes foram realizados com versões sem motor, lançadas de uma altura média para verificar a estabilidade. O resultado foi instável. A pequena fuselagem vibrava com força e o controle se perdia facilmente ao tentar corrigir a direção. Em várias ocasiões, os pilotos de teste mal conseguiram sair antes que o aparelho se estatelasse. Com essas observações, foram construídas 4 versões diferentes, chamadas Reichenberg 1 a Reichenberg 4. As 3 primeiras eram modelos de treinamento, enquanto a última, a 4ª, era a de ataque. O espaço interno era mínimo: um assento, um controle para o acelerador e um pequeno painel com relógios. Ao lado do piloto corria o sistema de combustível que alimentava o motor a pulsos, idêntico ao do V1. Uma vez ligado, o barulho era ensurdecedor e as vibrações podiam romper os instrumentos. Os instrutores explicavam que, em caso de emergência, o salto de paraquedas era praticamente impossível, já que o fluxo de ar em alta velocidade impedia sair da cabine. Apesar das dificuldades, a produção continuou em uma planta subterrânea em Dannenberg, onde mais de 170 unidades foram montadas. Os técnicos alemães esperavam usar o Reichenberg contra os navios aliados durante o avanço para a Normandia, mas ele nunca foi utilizado em combate. Os superiores da Luftwaffe, incluindo Adolf Galland, consideraram a ideia ineficaz e moralmente inaceitável. De acordo com os relatórios, até Hitler se mostrou relutante em autorizar uma arma suicida, pois considerava que esse tipo de sacrifício deveria ficar fora do modelo de disciplina militar alemã. Em março de 1945, o projeto foi suspenso. As unidades completadas foram armazenadas sem uso e muitas foram destruídas pelos bombardeios. Quando as tropas aliadas ocuparam a Alemanha, encontraram vários exemplares intactos nos hangares de testes. Alguns foram enviados para a Inglaterra e os Estados Unidos para análise, juntamente com os mísseis Hinto-1 e V-2. Um dos poucos Reichenberg preservados pode ser visto hoje no Museu da Real Força Aérea em Londres. Outro exemplar, parcialmente restaurado, está exposto no Smithsonian Air and Space Museum, onde é mostrado ao lado de um V um padrão para evidenciar a transformação do projétil em um avião rudimentar. Sturmtiger, o martelo das ruínas.
Em 1943, quando as cidades europeias se haviam tornado campos de batalha, o comando alemão procurava um veículo capaz de derrubar fortificações inteiras com um único disparo. Assim, nasceu o Sturmtiger, um lançador de foguetes montado sobre o chassi do célebre Tiger I. Sua função era acompanhar a infantaria em combates urbanos e abrir caminho entre edifícios resistentes. O projeto foi iniciado após o fracasso do assalto a Stalingrado, onde os blindados comuns não conseguiram enfrentar as posições fortificadas. Os engenheiros da Henschel e Alket adaptaram a base do Tiger I, substituindo sua torre original por uma superestrutura blindada de mais de 15 centímetros de espessura. Na frente, foi instalado um canhão naval modificado, o Raketenwerfer 61, capaz de lançar projéteis de 380 milímetros que pesavam mais de 300 quilos. A arma funcionava com um sistema de propulsão por foguete. Cada disparo gerava uma onda expansiva tão forte que o veículo possuía um mecanismo de ventilação para expulsar os gases antes de carregar o próximo disparo. A munição era armazenada em compartimentos internos e carregada manualmente com a ajuda de um guindaste pequeno montado sobre o teto. O Sturmtiger mantinha o motor e a suspensão do Tiger I, o que lhe dava uma mobilidade razoável apesar de seu enorme peso. No interior, a tripulação era composta por 5 homens: motorista, artilheiro, carregador, operador de rádio e comandante. A visibilidade era limitada, e o calor gerado pelo lançador de foguetes fazia com que as condições dentro do veículo fossem extremas. Mesmo assim, suas tripulações o consideravam mais seguro do que os tanques convencionais, devido à blindagem frontal quase impenetrável. Os primeiros exemplares foram completados no verão de 1944. No total, foram fabricadas 18 unidades, todas destinadas a pequenos destacamentos chamados Sturmmörserkompanien. Seu batismo de fogo ocorreu durante a Revolta de Varsóvia, onde foram usados para destruir as posições dos insurgentes poloneses. Os relatórios da época indicam que bastavam poucos disparos para reduzir a escombros um prédio de vários andares. Após Varsóvia, os Sturmtiger foram implantados na frente ocidental, especialmente durante a ofensiva das Ardenas. Lá, atuaram mais como peças de artilharia móvel do que como tanques de assalto. O terreno montanhoso e o clima invernal dificultavam os movimentos, e a falta de combustível obrigava a limitá-los a missões curtas. Muitos foram abandonados ou destruídos pelas próprias tripulações para evitar a captura. O Sturmtiger se destacava por sua potência, embora sua baixa cadência de fogo, a quantidade limitada de munição e seu enorme tamanho reduzissem sua efetividade. No final do conflito, apenas algumas unidades sobreviveram, uma das quais está preservada hoje no Museu de Münster, na Alemanha. Jagdtiger, o monstruoso caça-tanques alemão que quase se destruiu sozinho. O Jagdtiger foi o veículo de combate mais pesado a operar durante a Segunda Guerra Mundial. Baseado no chassi do Tiger II e armado com um canhão de 128 milímetros, este caça-tanques de mais de 70 toneladas combinava extrema potência e fragilidade constante. Seu blindagem frontal, com mais de 20 centímetros, resistia a quase qualquer impacto e seu canhão podia destruir um tanque inimigo a vários quilômetros. Foi o veículo mais pesado que realmente entrou em combate, superado em massa apenas pelo Maus, que nunca foi usado em combate. O desenvolvimento começou em 1943, quando se buscava um caça-tanques capaz de parar os carros aliados que avançavam em todos os frentes. A Henschel construiu o chassi e a Krupp fabricou a superestrutura fixa, substituindo a torre giratória do Tiger por um bloco blindado onde foi integrado o canhão principal. Esse design aumentava a proteção, mas também limitava o ângulo de disparo, obrigando a mover todo o veículo para apontar lateralmente. Sua potência era devastadora, embora seu tamanho o tornasse um alvo difícil de esconder. Por dentro, o espaço era mínimo. A tripulação, composta por 6 homens, trabalhava entre o calor do motor e o barulho ensurdecedor do disparo. Cada tiro gerava uma onda de retrocesso tão forte que os mecanismos internos precisavam de constante revisão. As engrenagens da transmissão quebravam facilmente e as esteiras tendiam a se soltar ao girar bruscamente. Em terrenos macios, o veículo podia ficar preso em questão de minutos. Apesar de suas limitações, a produção começou em 1944.
Os bombardeios aliados sobre as fábricas e a falta de materiais reduziram a fabricação a cerca de 70 unidades, designadas principalmente para os batalhões 653 e 512. Esses caça-tanques entraram em serviço no final do mesmo ano, primeiro na frente oriental e depois na ocidental. Seu desempenho foi irregular. Podiam destruir qualquer blindado inimigo, mas sua lentidão e falhas mecânicas os tornavam vulneráveis antes de disparar. Durante a ofensiva das Ardenas, vários Jagdtiger sofreram avarias antes de entrar em combate. Outros foram abandonados ou destruídos para impedir sua captura. Na frente agiam mais como fortalezas móveis. Seu canhão era devastador, mas a pouca manobrabilidade e o enorme peso os impediam de se mover com eficácia, especialmente em terrenos urbanos ou estradas danificadas. No final da guerra, a falta de peças de reposição e combustível deixou muitos Jagdtiger abandonados. Alguns foram enviados para museus, como os de Bovington e Münster, onde são preservados como exemplo do limite técnico alcançado pela engenharia alemã. Volkswagen Schwimmwagen, o carro que flutuava. O Volkswagen Schwimmwagen foi o veículo anfíbio mais produzido da Segunda Guerra Mundial. Projetado por Ferdinand Porsche em 1941, combinava a leveza do Kübelwagen com uma estrutura capaz de se mover tanto em terra quanto na água. Seu aspecto lembrava o de um pequeno 4x4 com linhas arredondadas e uma hélice dobrável na parte traseira. Tornou-se um meio essencial para reconhecimento e transporte em terrenos onde outros veículos ficavam imobilizados. O desenvolvimento começou quando o exército alemão buscava um carro versátil que pudesse atravessar rios sem a necessidade de pontes ou balsas. A partir do chassi do Volkswagen tipo 82 Kübelwagen, os engenheiros da fábrica de Stuttgart construíram os primeiros protótipos, chamados tipo 128. Eles eram mais longos e pesados, mas afundavam com facilidade. Após vários testes, o tamanho do chassi foi reduzido, a carroceria foi completamente selada e nasceu o tipo 166, a versão definitiva que entraria em produção em 1942. O Schwimmwagen tinha tração nas 4 rodas, com a possibilidade de desconectar o eixo dianteiro quando não fosse necessário. O motor, localizado na parte traseira, era um bloco de 4 cilindros e pouco mais de 1 litro, o mesmo usado no Volkswagen Fusca. Em terra, podia atingir cerca de 90 km por hora, e na água avançava a cerca de 10, graças a uma hélice que descia manualmente e era acionada pelo motor. Para manobrar na água, o motorista utilizava as rodas dianteiras como timão, o que proporcionava boa resposta e controle em rios ou canais tranquilos. A carroceria selada era feita de aço prensado e tinha um design curvado que ajudava a manter a flutuabilidade. Os assentos eram simples e a instrumentação se limitava a um velocímetro e um indicador de combustível. Na parte traseira ficavam ferramentas, uma pá e um gancho para rebocar reboques leves ou pequenas embarcações. Não era um veículo confortável, mas se mostrou extraordinariamente útil. As tropas o usavam para transportar mensageiros, oficiais ou equipamentos de rádio em áreas pantanosas ou em estradas destruídas pelos bombardeios. Durante a guerra, a produção atingiu mais de 15.000 unidades, a maioria fabricadas nas fábricas de Wolfsburg e Stuttgart. A Wehrmacht o utilizou principalmente na frente oriental, onde as chuvas e o degelo transformavam os caminhos em atoleiros impossíveis para os caminhões convencionais. Também foi usado na África e na Itália, onde suas capacidades anfíbias permitiam atravessar rios sem esperar apoio de engenharia. Cada divisão de reconhecimento costumava ter vários desses veículos, que serviam tanto para exploração quanto para missões de ligação. O Schwimmwagen se destacou pela sua simplicidade e confiabilidade. Após a guerra, vários exemplares passaram para mãos civis ou museus, como o Automuseum Volkswagen de Wolfsburg, onde hoje é preservado como um dos veículos mais versáteis de sua época. SD-KFZTI-2 Kettenkrad, a moto que andava sobre lagartas. Designado oficialmente como Kettenkrad HK-101, o Kettenkrad foi um dos veículos mais singulares do exército alemão.
Seu design híbrido combinava uma roda dianteira com um sistema de esteiras traseiras, o que lhe conferia uma mobilidade excepcional em lama, neve ou areia. Graças ao seu tamanho compacto e tração eficaz, podia avançar por terrenos onde caminhões e tanques ficavam imobilizados. O design originou-se em 1939 na fábrica NSU Motorenwerke AG de Neckarsulm. O engenheiro Heinrich Ernst Knipkamp desenvolveu um protótipo destinado a rebocar planadores e artilharia leve. Seu motor de 4 cilindros, o mesmo do Opel Olympia, oferecia 36 cavalos de potência e permitia atingir cerca de 70 km por hora na estrada, uma velocidade incomum para um veículo com esteiras. Embora inicialmente tenha sido concebido para uso aéreo, sua versatilidade chamou a atenção do Exército, que o adotou como veículo tático para todo tipo de terreno. O chassi foi construído com aço prensado e um sistema de suspensão de barras de torção derivado dos tanques leves. Pesava cerca de 1,2 toneladas e podia transportar até 3 ocupantes. A direção era feita com o guidão, mas em curvas fechadas era apoiada por um sistema de freio diferencial que fazia as esteiras girarem em direções opostas. Nos primeiros modelos, a roda dianteira podia ser retirada completamente para aumentar a manobrabilidade em lama ou neve, uma característica que foi mantida durante toda a produção. Durante a guerra, o Kettenkrad foi utilizado em quase todas as frentes. Os paraquedistas o usavam para rebocar canhões leves ou transportar suprimentos das zonas de pouso. Na frente oriental, servia para mover munições e evacuar feridos por caminhos destruídos ou sob tempestades de neve. Na África e nos Balcãs, seu tamanho compacto o tornava ideal para tarefas de reconhecimento. Também era comum em aeródromos, onde era utilizado para rebocar aviões Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf FW-190 até a pista, EA. A produção em série começou em 1940 e continuou até 1945. Foram fabricadas cerca de 8.000 unidades, inicialmente na fábrica da NSU Motorenwerke e mais tarde na Stoverwerke, em Stettin. À medida que a guerra avançava, foram introduzidas versões simplificadas com menos elementos cromados e acabamentos mais rudimentares. O modelo final, denominado HK-102, mantinha a mesma estrutura básica, mas com ajustes para facilitar a manutenção e reduzir custos. Era um veículo muito apreciado por sua confiabilidade, consumia pouco combustível, podia rebocar até meia tonelada e atravessar terrenos onde os tanques ficavam presos. Após a guerra, o Kettenkrad continuou a ser usado de forma civil e agrícola, e muitas unidades foram exportadas ou restauradas. Hoje, pode ser visto em museus e coleções privadas, como símbolo da confiabilidade mecânica alemã. BMW R75 com sidecar, a moto de 3 rodas da frente. Em 1941, a empresa alemã BMW Motorrad apresentou uma motocicleta destinada a redefinir a mobilidade do exército alemão, a BMW R75. Projetada durante a Segunda Guerra Mundial para atender aos exigentes requisitos da Wehrmacht, a R75 combinava a velocidade de uma moto com a estabilidade de um veículo 4x4. Sua característica mais distintiva era o sidecar com tração integral, um sistema que transmitia potência para as 3 rodas e permitia avançar por neve, lama ou areia com uma segurança desconhecida até então. O projeto nasceu após a experiência da Primeira Guerra Mundial, quando as motocicletas convencionais mostraram-se ineficazes fora das estradas pavimentadas. Em 1938, a BMW partiu do seu modelo civil R71 e o transformou completamente. Incorporou um motor boxer bicilíndrico de 745 centímetros cúbicos, refrigerado a ar, que entregava 26 cavalos de potência. Com ele, podia atingir 95 km por hora na estrada e superar declives que paravam outros veículos. Sua caixa de câmbio de 4 marchas com redutor permitia alternar entre o modo estrada e 4x4, e sua autonomia de até 250 km a tornava um meio ideal para exploração, ligação e patrulhamento. O sidecar, longe de ser um simples acessório, era uma parte estrutural do conjunto.
Ele possuía uma transmissão própria conectada ao eixo traseiro, freio independente e um bloqueio de diferencial que melhorava a tração em curvas ou superfícies instáveis. Dele, um acompanhante podia operar uma metralhadora MG-34 ou MG-42, transformando a motocicleta em uma pequena plataforma de combate móvel. O chassi tubular de aço, a suspensão dianteira telescópica e os pneus largos conferiam-lhe uma resistência incomum. Sua capacidade de carga alcançava 270 quilos, suficiente para transportar munições, ferramentas ou combustível. Algumas versões incluíam filtros de ar tropicalizados, suportes para galões de combustível ou esquis e até radiadores modificados para o deserto do norte da África. Entre 1941 e 1944, a BMW fabricou cerca de 16.500 unidades da R-75, enquanto a empresa rival Zundap produzia a KS-750 com desempenho quase idêntico. Ambas as companhias unificaram componentes para facilitar a manutenção em campanha, um exemplo precoce de padronização militar. Após a guerra, muitas R-75 foram reutilizadas por exércitos aliados ou convertidas para uso civil. Seu design serviu de modelo direto para as motocicletas soviéticas Ural e Dnieper, que mantiveram sua arquitetura mecânica por décadas. Hoje, a BMW R-75 simboliza a união entre engenharia de precisão e necessidade militar. Uma máquina concebida para a guerra que acabou marcando a evolução das motocicletas off-road. Blohm e Voss Bv-141, o avião assimétrico da Luftwaffe. Entre os muitos projetos experimentais do Terceiro Reich, poucos foram tão desconcertantes quanto o Blohm e Voss Bv-141, um avião de reconhecimento cujo design quebrava todas as regras de simetria aeronáutica. Concebido no final dos anos 30, apresentava uma estrutura única. O motor e a fuselagem principal estavam localizados à esquerda, enquanto a cabine de observação, totalmente envidraçada, se estendia em um braço lateral à direita. Essa disposição tão incomum não era um capricho estético, mas uma solução técnica para oferecer ao observador um campo visual de 360 graus, livre dos obstáculos do motor ou das asas. A origem do projeto remonta a 1937, quando o Ministério do Ar do Reich solicitou um novo avião de ligação e reconhecimento tático. O engenheiro Richard Vogt, da empresa Blohm e Voss, apresentou um conceito assimétrico que desafiava as convenções aerodinâmicas. Vogt argumentava que, se a estrutura fosse equilibrada corretamente, o avião poderia voar tão estável quanto um convencional, mas com uma visibilidade incomparável. Sua proposta competia com o Focke-Wulf 189, embora este último fosse finalmente o preferido pela Luftwaffe devido à sua produção mais simples e aos motores disponíveis. O primeiro protótipo, designado B-Hiffen V14-1V-Hiffen-1, realizou seu voo inaugural em fevereiro de 1938, impulsionado por um motor radial BMW 132N de 9 cilindros e 865 cavalos de potência. Contra todas as expectativas, a aeronave demonstrou um comportamento equilibrado e excelente manobrabilidade. À esquerda da asa estava o piloto junto ao motor. À direita, na gôndola envidraçada, o artilheiro e o observador. A visibilidade para baixo e para os flancos era total, ideal para tarefas de reconhecimento fotográfico. Os pilotos de teste concordaram que a assimetria mal era perceptível durante o voo. Animados pelos resultados, os engenheiros desenvolveram a série BV-141A, introduzindo melhorias no armamento e no controle de voo. No entanto, a falta de motores BMW-132, destinados a bombardeiros e transportes prioritários, obrigou a reconfigurar a aeronave. Assim nasceu o BV-141B, equipado com um novo motor BMW-800 e um de 1.560 cavalos. Este motor mais potente também era mais pesado, o que levou à modificação da asa e ao alongamento da cauda em forma de H para manter o equilíbrio. Embora os testes confirmassem sua estabilidade, as vibrações e o excesso de peso dificultaram a produção. No total, foram construídas cerca de 20 unidades, incluindo os protótipos. O avião alcançava uma velocidade máxima de 370 km por hora, um teto operacional de 10.000 metros e uma autonomia de 1.200 km.
Armado com uma metralhadora fixa no nariz, outra móvel na parte traseira e pequenas bombas sob as asas, cumpria sua função com eficácia, embora nunca tenha sido fabricado em massa. O BV-141 foi cancelado em 1943, vítima da escassez de motores e da preferência por designs mais convencionais. Nenhum sobreviveu intacto ao final da guerra, mas sua audácia técnica o tornou um símbolo da engenhosidade experimental alemã. Hoje continua sendo lembrado como uma das máquinas mais estranhas e visionárias da aviação militar do século XX. Henschel AS-129, o avião que caçava tanques. O Henschel HS-129 foi o primeiro avião alemão projetado exclusivamente para atacar veículos blindados. Seu aspecto era compacto e robusto, com uma cabine reduzida e uma blindagem frontal que o fazia parecer mais um tanque voador do que um caça convencional. Surgiu da necessidade da Luftwaffe de ter uma aeronave capaz de destruir colunas de tanques soviéticos com precisão. O projeto começou em 1937, quando o Ministério do Ar lançou um concurso para um avião de ataque ao solo especializado. A empresa Henschel, conhecida por seus trens e maquinário industrial, apresentou um design com motor duplo e cabine reforçada. A ideia era simples: um avião resistente, fácil de manter e com potência suficiente para carregar armamento pesado. O primeiro protótipo voou em 1939, mas os testes iniciais mostraram vários problemas. Os motores Argus AS-410, com apenas 465 cavalos, eram fracos e causavam falhas mecânicas constantes. Além disso, a visibilidade da cabine era limitada, o que dificultava as manobras em baixa altura. Após a derrota da França, a Alemanha obteve acesso aos motores Gnome Rhône 14M, fabricados pelos franceses, e decidiu adaptá-los ao design original. A nova versão, chamada HS-129B, melhorou o desempenho e a confiabilidade. A produção começou em 1942 e as primeiras unidades foram enviadas para a Frente Oriental. Sua estrutura foi recoberta por placas blindadas de aço que protegiam o piloto contra fogo antiaéreo leve e estilhaços. Nos primeiros combates, o avião mostrou grande precisão ao atacar colunas soviéticas, embora ainda fosse vulnerável aos caças inimigos. O HS-129 contava com vários modelos, dependendo do armamento instalado. As versões iniciais eram equipadas com canhões de 20 e 30 milímetros, suficientes contra veículos leves. No entanto, à medida que os tanques T-34 e KV-1 apareceram, foi desenvolvida a versão B-3, equipada com um canhão BK 7,5 de 75 milímetros, adaptado da arma antitanque Paquet-40. Esse enorme canhão, montado sob a fuselagem, fazia do HS-129 um dos aviões mais fortemente armados da guerra. Sua potência era impressionante, mas o peso da arma reduzia a manobrabilidade e exigia grande perícia do piloto. A cabine, de espaço limitado, possuía apenas os instrumentos essenciais. O para-brisa era feito de vidro blindado e o assento ficava dentro de uma cápsula metálica. A visibilidade para os lados era mínima e o piloto dependia do artilheiro ou de sua própria intuição para desviar de ataques. Mesmo assim, muitos o consideravam um avião resistente, capaz de voltar à base com impactos que teriam destruído outras aeronaves. Em operações, o HS-129 foi utilizado principalmente na Frente Oriental, onde foi apelidado de o Destruidor de Tanques. Também participou em Tunis, apoiando o Afrika Korps, embora as condições do deserto e a escassez de peças de reposição tenham limitado sua efetividade. Os pilotos alemães que o utilizaram destacavam sua capacidade de golpear com precisão, mas também apontavam suas deficiências. A falta de potência, a lentidão para subir e a vulnerabilidade frente a caças aliados. A produção total mal superou as 800 unidades, um número reduzido diante das necessidades do fronte. Em 1944, com os recursos escassos e a situação militar deteriorando-se, o programa foi cancelado. Algumas aeronaves sobreviveram até os últimos meses do conflito, empregadas pela Luftwaffe em missões de apoio desesperado. Nenhum exemplar do HS-129 foi preservado completamente, mas seu design marcou o início dos futuros aviões de ataque ao solo.
Porsche Type 64, a origem da linha. Em 1938, diante da iminente corrida Berlim a Roma, concebida como uma grande vitrine de propaganda, Ferdinand Porsche desenvolveu um veículo que combinava leveza e aerodinâmica. Seu propósito era demonstrar a capacidade técnica alemã e servir de vitrine para o nascente projeto Volkswagen. Desse trabalho nasceu o Type 64, um automóvel de alumínio considerado o ponto de partida dos esportivos Porsche. O design foi elaborado no Bureau Porsche, tomando como base os planos do Volkswagen Tipo 60, precursor do futuro Fusca. O nome do modelo refletia sua conexão com o Volkswagen original. O Tipo 60 K10 fazia referência ao fato de sua carroceria número 10 vir daquele primeiro design. Grande parte de suas peças provinham do Volkswagen 38, o primeiro protótipo do carro do frente de trabalho alemão. O chassi foi reforçado para suportar maiores velocidades e o motor foi modificado para atingir cerca de 40 cavalos de potência, o que lhe permitia alcançar cerca de 160 km por hora. Possuía um motor traseiro de 4 cilindros, plano e compacto, uma configuração que anos mais tarde se tornaria característica da marca. A cabine era estreita, com apenas 2 assentos e um interior extremamente simples, pensado exclusivamente para correr. A carroceria, fabricada em alumínio pela empresa Reuter de Stuttgart, que já colaborava com Porsche nos primeiros Volkswagens, foi moldada completamente à mão e testada em túnel de vento para otimizar a aerodinâmica. O resultado era um carro baixo e alongado, com os arcos das rodas cobertos e um para-brisa curvado que antecipava as linhas dos futuros modelos. Embora sua aparência lembrasse um coupé fechado, ainda conservava traços do Fusca, principalmente na parte frontal, o que facilitava sua homologação para a corrida prevista. O projeto tinha um objetivo claro: participar da corrida Berlim a Roma, programada para setembro de 1939. Esperava-se que o evento mostrasse ao mundo os avanços da indústria automobilística alemã e o poder de seus veículos. No entanto, a eclosão da guerra impediu que a competição fosse realizada. Mesmo assim, 3 unidades do Type 64 foram construídas antes do conflito. A primeira foi destruída nos primeiros meses da guerra, enquanto as outras 2 permaneceram nas mãos da família Porsche. Uma delas foi armazenada, e a outra foi usada para os traslados entre as fábricas de Zuffenhausen, Wolfsburg e Berlim. Em 1945, quando as tropas aliadas alcançaram a Áustria, os soldados americanos encontraram o carro que havia permanecido guardado. Cortaram o teto e o usaram durante semanas como veículo recreativo, até que o motor quebrou e finalmente foi descartado. O outro exemplar, de propriedade de Ferry Porsche, conseguiu sobreviver ao fim da guerra. 2 anos depois, foi restaurado por Battista Farina, o designer italiano que mais tarde comandaria a Pininfarina. Com esse mesmo carro, Ferry Porsche participou de várias exibições e competições locais, até vendê-lo em 1949 para o motociclista Otto Maté, que o conduziu em várias corridas e venceu com ele o Alpine Rally de 1950. Maté manteve o carro até sua morte, em 1995, e posteriormente foi adquirido pelo colecionador austríaco Thomas Gruber, especializado em modelos Porsche. O exemplar sobrevivente foi mostrado em museus e leilões ao redor do mundo. Em 2019, sua venda foi programada durante a Monterey Car Week, com um preço estimado de mais de $20 milhões, embora o leilão tenha sido cancelado devido a um erro técnico. O outro veículo, perdido durante a guerra, foi reconstruído anos depois com peças recuperadas e hoje é exibido no Museu do Automóvel Petersen, em Los Angeles. Ambos compartilhavam a mesma estrutura leve, o motor traseiro, e um design concebido para a velocidade. Sua criação marcou o ponto exato onde a engenharia de Ferdinand Porsche passou do Volkswagen de uso popular para um conceito puramente esportivo. O Type 64 ainda está preservado no Museu Porsche de Stuttgart, com sua aparência metálica original, como a peça que deu origem a uma das linhas mais emblemáticas da história do automóvel. Junkers Joe 87 Stuka, o bombardeiro do grito. O Junkers Ju 87, conhecido como Stuka, foi o bombardeiro em mergulho mais temido da Segunda Guerra Mundial.
Projetado por Hermann Pohlmann no meio dos anos 30, se tornou o símbolo da Blitzkrieg, a tática alemã de ataques rápidos e coordenados. Sua estrutura de asas em forma de gaivota invertida e as sirenes montadas no trem de pouso o tornavam inconfundível. O protótipo voou pela primeira vez em 1935, impulsionado por um motor Junkers Jumo 210. Desde o início, buscava-se um avião que fosse capaz de lançar bombas com grande precisão. O Stuka descia quase verticalmente, soltava sua carga e se recuperava por meio de um sistema automático que impedia que o piloto perdesse a consciência devido à força G. Sua estrutura reforçada e trem fixo o tornavam estável e resistente, embora também o tornassem pesado e pouco ágil. O aparelho entrou em combate pela primeira vez durante a Guerra Civil Espanhola, integrado na Legião Condor. Lá provou sua eficácia destruindo pontes, fortificações e comboios. As lições obtidas na Espanha levaram a melhorias no modelo Ju-87B, que incorporou um motor mais potente e um capô aerodinâmico. Em 1939, já era o bombardeiro padrão de apoio próximo para a Luftwaffe. No início da Segunda Guerra Mundial, o Stuka desempenhou um papel-chave na invasão da Polônia, Noruega e França. Seus ataques em mergulho abriam caminho para as tropas terrestres e semeavam o caos entre os defensores. O característico uivo das trombetas de Jericó, sirenes sem função prática instaladas no trem de pouso, servia como arma psicológica que anunciava o bombardeio iminente. Durante a campanha de 1940, os Stukas destruíram portos, colunas inimigas e posições costeiras, embora sua falta de velocidade os tornasse vulneráveis aos caças britânicos. Na Batalha da Inglaterra, dezenas foram derrubados pelos Spitfire e Hurricane, o que forçou a retirada temporária do modelo dos céus ocidentais. Posteriormente, foi deslocado para o Mediterrâneo e para a Frente Oriental, onde seu poder de ataque continuava a ser valioso. As variantes Ju-87D e Ju-87G incorporaram blindagem adicional, novos motores e canhões antitanque sob as asas. A versão G, apelidada de Kanonenvogel, montava 2 canhões de 37 mm capazes de perfurar a blindagem dos tanques soviéticos. Essas modificações permitiram que o modelo sobrevivesse em um ambiente cada vez mais perigoso. Ainda assim, sua baixa velocidade o tornava dependente da cobertura de caças amigos. A cabine do Stuka era simples, mas funcional. Pilotavam 2 tripulantes, o piloto na frente e um artilheiro atrás, responsável por uma metralhadora defensiva. Podia carregar até 500 quilos de bombas no fuselagem central e 2 bombas menores sob as asas. Seu motor Jumo 211 proporcionava uma velocidade máxima de cerca de 400 km por hora, suficiente para os ataques em mergulho, mas insuficiente para escapar do fogo inimigo. O Ju-87 Stuka continuou em serviço até o fim da guerra, apesar de ter ficado superado pelos caças aliados. Hoje, alguns exemplares restaurados são preservados em museus na Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Focke Achilles F, A330, o olho do submarino. O Focke Achilles F. A330, conhecido como Backstelze, lavadeira em alemão, foi um dos projetos mais incomuns da aviação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Tratava-se de um alto giro leve rebocado por submarinos, idealizado para ampliar o campo visual dos U-boats quando navegavam na superfície. Seu propósito era detectar navios inimigos a grande distância, sem que o submarino precisasse se expor demais. O aparelho foi projetado em 1942 pela empresa Focke Achilles, fundada por Heinrich Focke, pioneiro do voo com rotores. Diferente de um helicóptero, o FA-330 não tinha motor. Seu rotor girava impulsionado pelo vento relativo gerado enquanto o submarino avançava a cerca de 30 km por hora. O aparelho ficava preso ao barco por um cabo de reboque de aço de cerca de 150 metros e, graças à sua estrutura tubular de alumínio, pesava pouco mais de 70 quilos. O tripulante viajava sentado em uma pequena cadeira metálica, com os pés apoiados em uma moldura semicircular e uma bússola básica à sua frente. Não havia cabine nem proteção, apenas um cinto de segurança e um paraquedas em caso de emergência.
Quando o submarino precisava submergir rapidamente, o cabo era soltado e o piloto descia de paraquedas, embora essa manobra fosse arriscada e poucas vezes fosse praticada. Os primeiros testes foram realizados com o U-177, um submarino tipo IXD-2. O sistema foi útil em mares calmos, especialmente no Oceano Índico, onde a visibilidade era ampla e as condições meteorológicas mais estáveis do que no Atlântico. De uma altura de cerca de 120 metros, o observador podia avistar alvos a até 40 quilômetros de distância, o que aumentava de forma significativa o alcance visual da embarcação. O FA-330 era simples de montar e desmontar. Era armazenado em 3 seções principais: o rotor dobrável, o corpo central e o conjunto do assento com leme. A tripulação podia montá-lo em cerca de 15 minutos. Mesmo assim, seu uso apresentava grandes inconvenientes. Requeria que o submarino navegasse na superfície e a uma velocidade constante, o que o tornava vulnerável aos aviões aliados. Por isso, foi utilizado apenas em operações específicas, principalmente no Índico, longe da cobertura aérea inimiga. Em meados de 1943, cerca de 200 unidades foram construídas, mas a maioria ficou armazenada sem ser atribuída. O Comando Naval considerava o dispositivo demasiado perigoso para o Atlântico Norte. Apesar de sua aplicação prática limitada, o FA-330 demonstrou a engenhosidade com que a Alemanha tentava compensar a inferioridade tecnológica frente aos sistemas de radar aliados. Um dos poucos registros de uso efetivo ocorreu com o U-177, comandado por Heinrich Schonder, quando um operador a bordo do Alto Giro detectou um cargueiro inimigo frente à costa de Madagascar. A detecção permitiu que o submarino interceptasse e afundasse o alvo. No entanto, esse tipo de sucesso foi excepcional. A maioria das missões se limitava a patrulhas de observação ou treinamento. O FA-330 foi estudado pela Royal Navy após a guerra e demonstrou ser estável, embora limitado. Hoje, alguns exemplares estão preservados no Fleet Air Arm Museum, no Reino Unido, e no Museu Alemão de Munique. Borgward IV, o tanque sem tripulação. O Borgward IV, oficialmente conhecido como SDK-FZ-301, foi um dos primeiros veículos teledirigidos por rádio criados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Sua função principal era transportar cargas explosivas e detoná-las à distância. Embora seu tamanho fosse semelhante ao de um pequeno tanque leve, seu interior tinha espaço apenas para um motorista e, em combate, era operado remotamente. Foi uma tentativa de transformar a tecnologia de controle à distância em uma ferramenta prática de destruição. O projeto começou em 1942 sob a direção da empresa Borgward, com sede em Bremen. A ideia surgiu da necessidade de abrir brechas em fortificações ou campos de minas sem arriscar tripulações. Os primeiros modelos, denominados Ausführung A, eram impulsionados por um motor de 6 cilindros Borgward, de 49 cavalos, e pesavam cerca de 3 toneladas. A estrutura era formada por chapas de aço com espessura entre 8 e 20 milímetros, suficiente para resistir a fogo leve. Em sua parte traseira, havia uma carga explosiva removível de 500 quilos que poderia ser solta ou detonada, conforme a ordem recebida. Durante a fase inicial, o veículo contava com um motorista que o levava até a zona de lançamento. Uma vez posicionado, o operador descia e o controle era transferido por rádio para um carro de comando, geralmente um Panzer III ou um Sturmgeschütz III, que enviava os sinais de direção e detonação. Esse método permitia manter certa precisão no movimento e reduzir as perdas humanas. No entanto, o sistema era complexo e exigia um terreno desobstruído para manter a comunicação estável. Os testes em campo foram realizados em 1943. Os resultados foram satisfatórios em operações de demolição, mas sua eficácia em combate real foi limitada. Os problemas de interferência, o alcance restrito da rádio e a vulnerabilidade do veículo fizeram com que muitas unidades fossem destruídas antes de cumprirem seu objetivo. Apesar disso, o Exército aprovou versões melhoradas, Ausf-B e Ausf-C, com motores mais potentes, até 78 cavalos, transmissões reforçadas e esteiras mais largas.
Essas versões aumentaram a velocidade para 38 km por hora e melhoraram a manobrabilidade em lama ou neve. O Borgward IV foi empregado pelos batalhões Panzerabteilung 301 e 302, que o utilizaram na Frente Oriental e durante o Levante de Varsóvia, em 1944. Nessas operações, foi usado para destruir barricadas e edifícios fortificados. Os relatórios da época destacam sua precisão em missões urbanas, embora sua baixa resistência ao fogo direto continuasse sendo um problema. Também foi empregado como veículo de apoio para limpar áreas minadas antes do avanço dos tanques pesados. À medida que a guerra se aproximava do fim, vários Borgward IV foram modificados para novas funções. Algumas unidades foram transformadas em caça-tanques improvisados, chamados Wanze, equipados com lançadores de foguetes Panzerschreck. Essas versões atuaram nas ruas de Berlim nos últimos dias do conflito. Embora sua eficácia tenha sido limitada, representavam a tentativa alemã de aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Entre 1942 e 1945, foram construídas cerca de 600 unidades do Borgward IV. Os soviéticos estudaram vários exemplares capturados em Kubinka, e hoje alguns são preservados em museus na Alemanha, Áustria e Rússia como precursores dos veículos não tripulados modernos. Schienenwolf, o arado da destruição. O Schienenwolf, também conhecido como Schwellenflug, ou arado de travessas, foi uma das invenções mais singulares do sistema ferroviário alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Não era uma arma de combate direto, mas uma ferramenta de sabotagem em massa criada para inutilizar as vias do inimigo. Seu objetivo era claro: deixar para trás, na retirada, um rastro de destruição que impedisse o avanço dos exércitos aliados. O dispositivo foi desenvolvido pela empresa Krupp em 1942, seguindo uma ordem da Deutsche Reichsbahn e do Ministério dos Transportes do Reich. À primeira vista, parecia um vagão comum, mas sob sua estrutura escondia-se um enorme gancho de aço temperado que podia descer entre os trilhos. Quando o trem começava a se mover, o gancho rasgava as travessas e retorcia os trilhos como se fossem de papel. A máquina não lançava projéteis nem bombas, mas seu efeito era devastador. Uma única passagem era suficiente para inutilizar quilômetros inteiros de ferrovia. O sistema era relativamente simples. O Schienenwolf era acoplado entre duas locomotivas ou a parte final de um trem. O gancho, de quase 1 tonelada, descia por meio de um mecanismo hidráulico ou manual, até tocar as travessas. Uma vez em posição, avançava a uma velocidade constante de 7 a 10 km por hora, rompendo a estrutura de madeira e levantando os trilhos continuamente. O som do metal rasgando os trilhos podia ser ouvido a centenas de metros. Em poucas horas, uma única unidade podia destruir dezenas de quilômetros de linha férrea. A montagem exigia entre 6 e 8 minutos, e o trabalho era executado por uma tripulação de 10 homens. Alguns modelos incluíam uma pequena cabine para proteger o operador dos fragmentos. As versões mais pesadas possuíam um sistema de suspensão que mantinha a estabilidade do vagão durante o arrasto. O design original foi testado com sucesso na Polônia e na Ucrânia antes de seu uso geral. O Schienenwolf fazia parte da política de terra arrasada que Hitler impôs nos últimos anos da guerra. Sempre que as forças alemãs se retiravam, elas deveriam destruir toda a infraestrutura que pudesse ser útil ao inimigo. Os relatórios do alto comando indicavam que, na prática, o uso desses dispositivos atrasava o avanço soviético por até 3 dias, o tempo necessário para reconstruir os trechos danificados. As tropas alemãs usaram especialmente durante as retiradas em 1944, tanto na Frente Oriental quanto na Itália e nos Balcãs. Sua eficácia dependia do tipo de via. Em áreas montanhosas ou com curvas fechadas, o gancho poderia ficar preso ou quebrar, por isso frequentemente era acompanhado de explosivos para completar a destruição. Os modelos posteriores incluíam reforços de aço no braço principal e um sistema de mola que absorvia parte do impacto. Embora tenham existido tentativas de automatizar o processo, a versão básica se manteve como a mais comum devido à sua rapidez e confiabilidade. Ao contrário de outros engenhos bélicos, o Schienenwolf não foi um projeto secreto nem experimental. Fazia parte dos equipamentos padrão das unidades de transporte militar.
Sua simplicidade de fabricação o tornava acessível até mesmo para oficinas ferroviárias locais, que podiam construir versões improvisadas com materiais disponíveis. Em alguns casos, variantes montadas sobre plataformas mais curtas foram adaptadas para operar em áreas urbanas ou em trechos industriais. Após a guerra, vários Shinenwolf foram estudados em Moscou e exibidos em museus em Belgrado, Sarajevo e Poklonai agora. Sua simplicidade e eficácia o tornaram uma das ferramentas de sabotagem ferroviária mais características do conflito. Tatra T-87, o carro que assustou os oficiais do Reich. Projetado em 1936 na Tchecoslováquia por Hans Ledwinka, o Tatra T-87 representou um dos ápices do design aerodinâmico pré-guerra. Leve, construído em alumínio e com uma carroceria estilizada que antecipava as linhas de décadas posteriores, o carro podia atingir 160 km por hora com apenas 1.400 kg de peso, uma marca surpreendente para a sua época. Seu coração era um motor V8 de 3,4 litros refrigerado a ar, colocado atrás do eixo traseiro. Ele entregava cerca de 75 cavalos de potência, o suficiente para torná-lo um dos carros mais rápidos da época pré-guerra. A estrutura incluía uma barbatana dorsal vertical que ajudava a manter a estabilidade e 3 faróis frontais dispostos de forma simétrica, com um farol central sobre o emblema da Tatra. O interior, elegante mas sóbrio, exibia o estilo funcional tcheco. Painéis metálicos polidos, assentos ergonômicos e janelas amplas que favoreciam a visibilidade. Quando a Alemanha ocupou a Tchecoslováquia em 1939, o carro passou a ser um objeto de desejo entre os oficiais do Reich. Sua velocidade, design exótico e carroceria futurista o tornaram um símbolo de status dentro do exército. Generais, comandantes e burocratas de alto escalão começaram a utilizá-lo para deslocamentos oficiais. No entanto, o T-87 escondia uma armadilha. Seu sistema de suspensão traseira com eixos oscilantes e sua distribuição de peso o tornavam muito difícil de controlar em curvas. A altas velocidades, o carro tendia a sobrevirar, provocando derrapagens e saídas de pista. Os acidentes se tornaram tão frequentes que o veículo ganhou fama de perigoso. De acordo com relatos contemporâneos, em uma única semana, até 7 oficiais teriam morrido enquanto o dirigiam. Essa reputação se espalhou entre as tropas até chegar ao próprio Adolf Hitler, que supostamente proibiu o uso do carro dentro do exército. Desde então, o T-87 passou de símbolo de prestígio a um aviso silencioso sobre os riscos da tecnologia avançada sem o preparo adequado. Durante seu período de produção, entre 1936 e 1950, cerca de 3.000 unidades foram fabricadas. Cada uma era montada à mão, e muitas foram destinadas a funcionários de alto escalão ou missões diplomáticas. Diferente de outros automóveis da época, o T-87 podia percorrer longas distâncias com um consumo surpreendentemente baixo, cerca de 12 litros a cada 100 quilômetros, graças à sua aerodinâmica avançada. Foi também um dos primeiros carros a utilizar materiais mistos de alumínio e magnésio, reduzindo o peso sem comprometer a rigidez do chassi. Com o tempo, o Tatra T-87 se tornou um objeto de culto. Após a guerra, vários exemplares foram exportados e hoje são preservados em museus na Europa e nos Estados Unidos, como exemplos de um design à frente de seu tempo. Assim termina a história dos 20 veículos mais fascinantes e impressionantes da Alemanha nazista. Máquinas que refletiram tanto o gênio técnico quanto a ambição desmedida de uma época em que a engenharia estava a serviço da guerra. Algumas marcaram o rumo da tecnologia moderna, outras ficaram como um aviso de até onde pode chegar a obsessão pelo poder.